Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo do dia e o primeiro vídeo da semana. Que você tem uma semana abençoada e maravilhosa, beleza? Passando para te lembrar que hoje às 6 horas da noite eu vou estar ao vivo lá no Futebolaço Podcast com o Bernardo. Então você que gosta do Bernardo aí e não é inscrito ainda no Futebolaço Podcast, se inscreve, ativa o sininho das notificações e cola com a gente lá na live às 6 horas. Se for novo aqui no canal, já se inscreve também, ativa o sininho das notificações, além, claro, de seguir a gente lá no Instagram. E olha, rodada da Série B já começa amanhã, tem jogo inclusive que nos interessa. E você que quer fazer uma aposta esportiva, ó, Bet7k é a grande aposta no momento. Na Bet7k, primeiro depósito, eles dobram o valor, limite máximo de bônus aí R$ 1.200 no seu primeiro depósito, indicando um amigo, você ganha R$20 para poder apostar. E tem também o cash out, você pode encerrar as apostas antes dos jogos acabarem. Se estiver ganhando, você garante uma grana menor, mas já fica ali com a graninha. E se estiver perdendo, você encerrando antes do jogo acabar, você tem uma perda menor. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos começar a segunda-feira aí com uma polêmica. Viralizou um trechinho da transmissão aí do Premier, aonde o capitão do Cruzeiro, o zagueiro Eduardo Brock, vai cumprimentar os jogadores ali do Sport, eles se abraçam, até aí tudo normal, os jogadores se cumprimentar depois do jogo e tal. O Cruzeiro já resolveu a vida dele, já é campeão, tá cumprindo meramente tabela no campeonato. Nada demais os jogadores se cumprimentarem, mas eis que você vai ouvir na sequência um trecho do Premier, eu vou deixar para vocês assistirem, o capitão Eduardo Brock. O começo da frase não dá para ter uma leitura ideal, eu já ouvi umas 30, 35 vezes, no que eu presumi, vamos dizer assim, o que eu consegui pescar foi: vocês vão para a Série A. Isso aí é uma leitura minha, não tá claro. O que tá claro e tá bem audível, você vai ouvir perfeitamente, vou torcer para isso, vou torcer para isso. O vou torcer para isso tá cristalino, dá para ouvir bem. A primeira frase é a interpretação minha. Vocês vão para a Série A. Escute quantas vezes você quiser, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Lá no Instagram, inclusive, eu vou colocar o vídeo. Se você quiser ver só o trechinho do vídeo, vai estar lá no Instagram também. Confere aí, na sequência a gente volta aí para poder comentar esse caso. Vem entregando desempenho também, não só motivação. Então é isso que a torcida do Sport acredita. Bom, galera, e aí, o que vocês ouviram? O que vocês conseguiram entender? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Reitero o que eu disse ontem aqui no canal. Assisti o jogo e o Cruzeiro não jogou de sacanagem, não fez corpo mole. Segundo tempo, inclusive, o Cruzeiro engoliu o jogo, o Pesolano ficou bem pistola, deu um esporro nos jogadores no intervalo. O primeiro tempo do Cruzeiro não foi muito bom, mas não vi um time jogando de sacanagem. Sim, ele já não tem mais grandes aspirações no campeonato. Inclusive, o Cruzeiro promoveu a estreia de um jogador que eu achei muito bom de bola, o Xavier, um cabeludinho, e colocou outros jogadores da base para atuar já no primeiro tempo e botou alguns jogadores reservas. Mas já é o Pesolano fazer um experimento, vendo que ele pode contar, não pode, jogadores surgindo da base do Cruzeiro. Sacanagem eu não vi. Agora, a gente sabe que existe uma rivalidade histórica entre Vasco e Cruzeiro e uma amizade muito forte também entre as torcidas do Atlético e do Vasco. E é natural o cruzeirense aí torcer contra o Vasco e vice-versa. A gente também comemorou bastante o rebaixamento deles em 2019, ganhando deles em São Januário e gritando arerê, o Cruzeiro vai jogar a Série B. Então acho que tudo dentro de uma normalidade, mas que gera as discussões, as teorias das conspirações aí na internet, com certeza gera assim. Inclusive, quem viralizou o vídeo, quem puxou a discussão, foi inclusive uma página no Twitter do Cruzeiro, pesolanizado, tá TCEC _ cabuloso e cabeludo, e o negócio aí tomou uma proporção grande. A própria torcida do Cruzeiro não gostou, enfim, tá dando pano pra manga essa situação aí. Vamos virar a chavinha, que eu gostaria de trazer alguns temas importantes para a gente discutir nesse vídeo aqui. O primeiro tema que eu gostaria de trazer para vocês no que tange aí a discussão é exatamente essa questão do plantel. Nós vimos alguns jogadores muito criticados,
e sendo importante nesse jogo agora, em alguns jogos recentes também. Léo Matos foi um cara que estava descartado, voltou a jogar, ontem atuou bem, fez um gol, inclusive vai virar dor de cabeça, acredito que você está quebrando a bufa aí, caraca, quem joga na lateral? Vai voltar o Matheus Cunha? Deus me livre. Vai improvisar o Figueiredo na lateral, que ele já atuou algumas vezes, mas pô, o garoto tá jogando bem na frente. Vai improvisar o Marlon Gomes, aí vai tirar ele da ponta. Então assim, hoje tá mais pra gente improvisar um lateral direito do que ir no Matheus Cunha. Conhecendo bem o Jorginho, mesmo não tendo relacionado o Matheus Cunha em alguns jogos, é possível dele começar o jogo com o Jorginho, com o Matheus Cunha assim, mas enfim, vamos ver. Outra situação, por exemplo, na última partida, ele botou o Sarrafiori para atuar, que não atua há mais de um ano. E o Zé Vitor, zagueiro da base, que incorpora o profissional já há um tempinho, não via nem sendo relacionado e entrou ontem, poderia ter entrado quinteiro. Então o Jorginho foi questionado sobre a questão da recuperação de alguns atletas que não vinham tendo espaço, e ele vem colocando para jogar. Inclusive recentemente ele ressuscitou no elenco do Vasco o Eric, o próprio Tubarão também não vinha tendo muita sequência, voltou a jogar com o Jorginho também. Então vou deixar com vocês o Jorginho falando a importância do plantel e também dessa questão de conseguir recuperar alguns atletas que estavam escanteados, se tem espaço para ele aproveitar outros jogadores que não vêm sendo utilizados. Eu falei assim, desde que eu cheguei aqui, eu falei sobre a questão do jogador razoável. Ele passa a ser bom quando ele tem confiança, quando ele acredita no potencial dele, quando ele acredita naquilo que o treinador fala, que ele acredita no potencial do elenco, que a gente está unido, isso é fundamental. Então ele passa a ser bom, o bom passa a ser ótimo, o ótimo passa a ser um craque. Então é isso que está acontecendo com os nossos jogadores. Os jogadores estão subindo de produção, não apenas o nosso lateral, mas o nosso zagueiro. Hoje a gente foi importante a gente não tomar gol, a gente vinha tomando gol em todos os jogos, então foi importante a gente não tomar gol, a defesa completamente sólida, não tivemos um gol ou uma situação de gol clara deles, porque a nossa equipe estava muito bem postada, tanto nas bolas em profundidade, na transição defensiva, contra-ataque deles, a gente estava muito bem posicionado. Então, é fundamental que os jogadores acreditem. Por exemplo, o Zé Vitor, ele não tinha ficado no banco comigo nenhuma vez, e eu falo sempre, aqui tenho várias testemunhas, o quanto é importante o jogador estar preparado, né? O Zé Santos, alguns jogadores que estavam lá, o Vitor, zagueiro, não estavam nem nos planos, eram a que chama de G4, né? Estavam separados, botei esses caras para treinar novamente, e se um deles me mostrar que tem capacidade, que tem condições, que está afim, né? Cada um deles, o Lucas, qualquer um deles ali, eles vão ter a oportunidade. Então, é muito importante o que aconteceu hoje, por exemplo, como eu falei, do Zé Vitor, ele não vinha no banco em nenhum jogo, ele entrou hoje no jogo, foi para o banco e ele teve a oportunidade dele. Eu poderia ter colocado o Quinteiro? Poderia ter colocado o Quinteiro, procurei fazer uma substituição do jogador do lado, o quanto é importante também ter vários jogadores, várias opções, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, que é o caso do Zé Vitor. Bom, galera, para finalizar, uma informação muito importante que vem lá de Pernambuco. O Sport está cogitando transferir o jogo do próximo domingo às 4 horas da tarde contra o Vasco, da Ilha do Retiro para a Arena de Pernambuco. Com isso, o Sport conseguiria colocar muitos mais torcedores dentro do estádio, fazer uma grana e uma renda maior com a partida, mas pode ser que ele tenha prejuízo técnico. Eles têm mais hábito de jogar na Ilha do Retiro, conhece o gramado, o estádio estilo São Januário, Alçapão, aquele estádio mais antigo, apesar da parte das cadeiras estar passando por uma obra ali, não está liberada no momento. Muitos torcedores do Sport reclamam porque estão querendo ir ao jogo, mas não conseguem ingresso, porque só tem liberado hoje na casa ali de 19 mil assentos. Então eles estão pensando em levar para uma arena maior, para poder levar mais torcedores para o jogo. Eu, como vascaíno, prefiro jogar na Arena Pernambuco do que jogar na Ilha do Retiro. A gente vai estar jogando fora de casa de qualquer maneira. O gramado da Ilha do Retiro não está muito legal e tem aquele alçapão. A gente sabe que na ilha tem um estádio com acústica ali, torcida em cima do gramado, faz uma pressão mais forte. Mas, independente de onde é o jogo, o Vasco tem que entrar, fazer o seu dever de casa e conseguir a vitória. Independente de onde seja o jogo, o Vasco tem conseguido vitórias até recorrentes contra o Sport jogando
na Ilha do Retiro. Lembro de um golaço do Carlos Tenório, que ele dá um drible de letra no goleiro e faz o gol. Ano passado mesmo, o Vasco, ano retrasado, quando o Vasco jogou contra o Sport em 2020, que os dois estavam lutando contra o rebaixamento. Lembro muito bem daquele cruzamento do Neto Borges e de um gol, se eu não me engano, foi do Cano ou foi do Benítez de carrinho. A gente jogou bem aquela partida e venceu. O Vasco tem conseguido vitórias vira e mexe lá na Ilha do Retiro. Lembro, por exemplo, de uma derrota do Vasco para o Náutico na Arena Pernambuco. Inclusive o Rony, que hoje virou uma estrela do futebol brasileiro e joga no Palmeiras, faz uma grande atuação naquele brasileiro da Série B de 2016. O Vasco perde, então, aquela partida. Enfim, eu repito, aonde seja o jogo, o Vasco tem que ir lá e fazer o seu papel. Mas, se pudesse optar aí um gramadinho um pouquinho melhor e um estádio, mesmo tendo mais torcedores, mas numa arena a gente sabe que a torcida fica um pouco mais afastada, eu preferia jogar na arena. Quero te ouvir, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, a qualquer momento, quem volta mais, tamo junto, valeu, fui!